o que causa insegurança quando eu vou fazer um diagnóstico, ou quando eu vou fazer uma devolutiva, uma anamnese, o contato com as escolas. O que eu percebia muito quando eles chegavam na anamnese. Quanto mais fundamentado nós estamos, melhor. No primeiro contato, eles estão inseguros. Tá, Paula, mas quanto tempo? São meses, são anos? Você não pode prever mais ou menos? Algum caso que você tenha pegado parecido? Eles queriam que eu desse um prazo de qualquer jeito, porque eles morrem de medo que fique aqueles tratamentos intermináveis e às vezes não dando resultado. Quando eu cheguei nesse número de 5 sessões, eu acho que eu já baixei muito a ansiedade deles. Quando termina de toda a anamnese, eu já falo, você conhece como que é a psicopedagogia? Olha, eu trabalho todas as dificuldades de aprendizado, só que eu trabalho em cima das habilidades que ele tem que ter trabalhadas para ele conseguir aprender sozinho. Então, eu vou analisar a linguagem, o raciocínio lógico-matemático, a percepção visomotora, que seria a organização dele, espacial, a orientação espacial, a coordenação motora e o ritmo. Vou olhar também esse emocional, como ele se sente, né, perante essa dificuldade, se ele está adaptado em casa, se ele está adaptado na escola, e aí eu vou fechar uma conclusão se ele precisa do tratamento ou não, e o porquê. Os pais já sentem aquela segurança quando a gente já explica a forma do atendimento. Eu já percebi que a ansiedade baixa muito. Então, quando você fala isso, gente, a gente já mostrou, já passou uma seriedade, já mostrou que a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe o que está avaliando, de 7 sessões, né, que são 5 com eles e 2 com os pais, eu compro, e depois a gente vai ver. E se me perguntarem alguma coisa que eu não sei e tal? Primeiro, gente, se a gente tem certeza, por isso que o estudo é muito importante. Nada do que eles perguntem que a gente não saiba, o que os pais ficam muito ansiosos, né? E que eu percebia muito antes de formatar o método. Eu percebo que antes eu sentia muito mais insegurança neles. E se eles ficam naquela insegurança, eles não prestam atenção e não estão tão presentes naquele momento que eu estou lá, né? Eles já estão inseguros, será que precisa mesmo? Será que não precisa? E aí, depois do diagnóstico, a gente já está com todo um vínculo com a criança, que está chegando em casa feliz, que conta o que fez na sessão, né? Por isso que eu não gosto daquela coisa formal, formatada de testes. Eu uso um ou outro teste, mas eu gosto de jogos. Eu gosto de usar os jogos para avaliar tudo, e dá para avaliar. E a gente vai ver se a queixa inicial da família é aquilo que a família acha mesmo, né? Então, às vezes eles falam, ai, nossa, ele é péssimo em problema, mas na verdade ele tem uma lógica boa, ele só não interpreta. Então, mesmo a gente tem uma queixa inicial, mas mesmo tendo a queixa inicial, eu sempre cerco a criança por todos os lados. Eu vou olhar a percepção analítica, eu vou olhar classificação, conservação, inclusão, linguagem oral, linguagem escrita, e aí por diante. Eu cerco, independente de como vem a queixa, eu cerco por todas as habilidades para fazer esse diagnóstico preciso nas 5 sessões. Eu pontuo a criança, tem algumas que têm score, né, como o Bender, mas eu acho que não é isso que é o importante e que é válido quando você está orientando uma escola e quando você está orientando os pais. O que importa é a gente perceber qual é a habilidade que não está trabalhada, que está impedindo esse paciente de aprender a ler, escrever, de aprender a matemática, e isso tem funcionado, né? E as escolas que eu trabalho, os neuros que eu trabalho, os psiquiatras que eu trabalho, eles não veem essa necessidade, porque eles veem que o trabalho em cima dessa parte qualitativa funciona. Então, tem um ou outro, às vezes assim, por exemplo, quando eu vou pedir alguma coisa relacionada a deveres que a criança tem por ser TDAH, eles pedem um neuropsicológico, mas eu não sou neuropsicóloga, não tenho essa função de ficar dando score. Porque o que eu vejo muito nesses testes, que você coloca tudo lá, e às vezes não fica claro para o professor o que ele tem que ser trabalhado. Então, no meu relatório, eu me fixo o que tem que ser trabalhado, como está sendo trabalhado e quais as orientações para ajudar essa criança a transpor essas dificuldades. É esse o meu foco, que eu acho o foco principal do psicopedagogo mesmo. Lidar com as consequências, as causas, a gente muitas vezes descobre, muitas vezes já vem ditadas pelo neuro, né? Então, o neuro já coloca lá. Muitas vezes, os neuros me ligam
e pergunto por que eu indiquei. Eu vou falando da minha avaliação, o que eu analisei, o que foi dito. Eles conseguem juntar e formatar um CID em cima disso. Junto, às vezes, alguns pedem também o neuropsicológico. Vai ter que ter um neuropsicológico mesmo. A gente tem que ser alguma coisa mais funcional, educativa. O que vai funcionar? Né? O que eu vou orientar? O que vai ser funcional para essa criança e para essa escola? Acho que quando a gente passa com segurança aquilo que foi avaliado, não precisa ter escola. Minha sessão é de 50 minutos. Uma doideira, mas é como eles estão acostumados com o ritmo da sessão, dá certinho. Gente, é tudo tão programado, é tão bacana quando a gente consegue aproveitar o tempo. No começo eu fazia de 1 hora, aí eu comecei a fazer de 50 minutos, porque eu gosto de ter aquele tempo de reorganizar a sala para o outro, fazer uma anotação que eu julgue necessária. E eu marco esses 50 minutos, mas eu deixo aqueles 10 minutos para, assim, se a criança está numa sessão super envolvida, eu vou um pouco mais com a sessão. Então, eu faço com eles uma história com uma dinâmica arte-terapêutica, eu faço algum jogo com as dificuldades dele, 1 ou 2 jogos, às vezes, e eles escolhem uma atividade final. A criança chega feliz, os pais se espantam muito que eles gostam de vir aqui, porque alguns já frequentaram outros lugares que eles não achavam tão divertido, tal. Então eles falam assim: nossa, Paulo, ele adora vir aqui, ele reclama de tudo, mas ele gosta de vir para o consultório. Então é muito gostoso ouvir, né, esse feedback assim dos pais. E aí eles já estão tão envolvidos que a criança está envolvida, eles já percebem algumas mudanças e percebem mesmo, gente. Meus pacientes começaram a me indicar os amigos deles. Eu senti assim lá no começo, porque eu fiz a psicopedagogia, né? Que era toda na linha do Heidegger, que é a linha do fenômeno. Então, eu ficava, assim, muito tempo fazendo vínculo, vendo o que acontecia, né, o que a criança trazia na sessão. Agora, não. Apesar de ter uma coisa bem... de não ser uma coisa parada, é toda, né, de movimento a sessão. Então, eles chegam, eu escolho uma dinâmica, ou eu faço um jogo que eu já avalio alguma coisa, ele escolhe alguma que ele quer fazer. Se é uma criança de TOD, uma criança mais hiperativa, eu sempre deixo ele começar escolhendo o que ele quer fazer na sessão. Tem algumas coisas que você pode escolher, tem uns momentos. Mas tem outros que eu tenho coisas para trabalhar com ele, porque foi o acordo que nós fizemos naquele primeiro encontro, né? Que eu estou aqui para ajudá-los com dificuldades escolares de aprendizagem. Então, eu vou ter que trabalhar algumas coisas que eles podem não achar muito bacana. Muitas vezes, os meus pacientes trazem alguma coisa, ou eles trazem um material para eu ver o que eles estão aprendendo. A gente tem que pensar que a gente está trabalhando habilidades, nós não somos professores particulares. Então, tem vezes que eles me perguntam, eu consigo ajudar. Agora, tem vezes que é um conteúdo, essa parte de matemática, física, que eu ainda, por cima, eu fiz magistério, que não teve química nem física, só tive no primeiro ano, aí depois fiz a pedagogia, fiz a psicopedagogia, arte-terapia, leitura escrita, as minhas 8 pós-graduações, nenhuma foi ligada com a área de lógica. Mas, quando a gente trabalha psicopedagogicamente, é muito gozado, às vezes eles trazem umas coisas assim, sei lá, que de um conteúdo que eu nunca vi na vida, só de você ler, de interpretar, você já tem uma lógica tão trabalhada que você consegue ajudá-los mesmo sem saber o conteúdo. Apesar que não é nossa função. A gente não é obrigada a saber tudo, gente. Quando a gente entra nessa coisa de, nossa, que chato se eu não souber. Não, não tem nada de chato. Chato é se a gente fosse dar aula particular de física e não soubesse ensinar física. Aí a gente tem que ficar preocupada. Mas quando a gente é psicopedagoga, não importa a idade, a gente tem que focar que a gente está trabalhando habilidades. E na escola seria a forma como ensina, né? Fundamental. A forma como a gente enxerga aquele aluno. Né? Para começar, o que precisava muito nas escolas é ter mais essa diversidade de ter a apresentação de conteúdo para todos os tipos de aprendizado. Porque tudo na escola ainda é muito visual, né? É a lousa, é o PowerPoint, é o slide, é tudo muito assim em si. Ou para o auditivo, que fica ouvindo, mas tem que ter outros recursos. Agora, para aquele sinestésico, aquele que precisa sentir, sabe? Ainda falta muito essa coisa de ver um filme, de imaginar uma cena, da coisa ser mais concreta para essas crianças. E é esse o dever do psicopedagogo, mostrar a forma como eles aprendem.
Quando a gente já dá algo formatado, assim, olha, são 5 sessões, depois dessas 5 sessões a gente vai se reunir de novo, eu vou fazer as orientações necessárias, eu vou falar se ele precisa ou não de atendimento, ele já sente aquela confiança que eles vão e eles compram o pacote do diagnóstico.